Olá, boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Estamos a exato um mês das eleições que acontecem no dia 5 de outubro. E hoje vamos falar a respeito de dois temas envolvendo a campanha eleitoral neste momento. Vamos receber aqui o presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Newton Fior, que vai falar para a gente a respeito da Agenda 2014, que foi entregue aos candidatos de Ponta Grossa na última quarta-feira em reunião na ACIPG. E vamos falar também com o cientista político Fábio Goires. Ele vai falar para a gente em relação a aspectos gerais, tanto da campanha ao governo do estado, quanto a campanha à presidência da República, que deu uma reviravolta aí com a entrada da Marina Silva, que já parece empatada tecnicamente com a presidente Dilma Rousseff. Vamos, portanto, falar de eleições aqui no programa Doc.com desta semana. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Está de volta ao programa Doc.com. Como falamos no início do programa, estamos a exato um mês da ida às urnas em 5 de outubro. Para falar um pouco mais a respeito de como está o cenário nacional, aí a disputa da presidência da República e também aí a questão eleitoral aqui no Paraná, recebemos hoje o cientista político que já frequenta e muito a bancada aqui do Doc.com, Fábio Goires. Boa noite, Fábio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, audiência. Pois é, essa reta final aí, 30 dias da eleição, e nesta semana saiu a pesquisa Ibope e pesquisa Datafolha, Sim. Ambas mostrando um empate técnico entre Dilma Rousseff, atual presidente do Brasil, do PT, e a Marina Silva, do PSB, que está aí na disputa, e o Aécio Neves aí como terceiro lugar aí na faixa dos 15%, e a Dilma e a Marina na faixa aí dos 35%, 34%. Como que você avalia essa mudança? Afinal de contas, vínhamos com o Eduardo Campos como candidato do PSB, a Marina era vice. Infelizmente, num acidente trágico, acabou de vitimando aí, ninguém gostaria, mas aconteceu e agora estamos com essa realidade, Fábio. Como que você analisa? Bom, realmente ocorreu um fenômeno eleitoral no Brasil. Em primeiro lugar, porque teve que ter uma morte trágica, quer dizer, um fenômeno até então imprevisível, que isso realmente alavancou, vamos dizer assim, a candidatura de Marina Silva. Mas não é só isso. No Brasil já havia um descrédito dos partidos políticos. Nos protestos de junho, por exemplo, eles atacaram muito a Dilma, os partidos, e não a Marina em si. Então ela estava, assim, diríamos, distanciada dessa crítica muito forte. Então era fácil também para ela se apresentar com esse potencial que tem agora. Além disso, o novo, haveria então uma necessidade de um novo no Brasil e dos descontentes, inclusive, com o governo atual. Então, uma série de fatores foi suficiente para que Marina Silva avançasse nessas condições. O que parece estranho, entretanto, é o pouco avanço do Aécio Neves, né? Então mostra mais uma vez o descrédito dos partidos, e que essa polarização, essa briga, essa luta entre PT e PSDB, aos olhos de muitos, não é uma condição, digamos assim, favorável para o Brasil. Então, uma série de situações que ela ainda não mostrou, a Marina, suas propostas concretas, mas esses aspectos extras, vamos dizer assim, favoreceram esse avanço muito grande. Mas a questão é o seguinte: se esses avanços ocorreram por fatores genéricos,
A Marina diz que vai juntar a microeconomia com a macroeconomia, assim, aspectos genéricos. Chega um momento em que esses elementos não são suficientes para sustentar uma candidatura. Como que você tem visto essas propostas dos três principais candidatos à presidência, da Dilma, do Aécio e da Marina? Porque o que a gente vê também são, em algumas vezes, né, a atual presidente, ela se apegando a números lá do governo Lula e depois que continua no governo dela, mas pouco apresentando para frente. Né? A gente vê críticas dos outros candidatos ao atual governo, que é normal, né, apontando as falhas, e algumas propostas aí que podem ou não vir a ser colocadas em práticas, né? Porque uma coisa é você propor, a outra é você implantar. Como que você tem visto isso? As críticas existem também com relação a... Vamos começar com a Marina, por exemplo. Ela fez uma aliança de ocasião. Quando faleceu Eduardo Campos, ela estava tentando se filiar à rede, né? E que não deu certo. Então, ela entrou no PSB face a essa circunstância. Por outro lado, a proposta dela, da Marina, no caso, ela é muito neoliberal também. Um exemplo claro disso. Ela diz que vai deixar um banco central independente. Então, um banco central independente, aos olhos da esquerda, por exemplo, é muito ruim, porque juros, por exemplo, vai estar na mão não do Estado, mas de empresários, né? De banqueiros. Inclusive a Neca Setúbal, por exemplo, que é filha do Olavo Setúbal, está na campanha da Marina e ela fatura em torno de 9 bilhões de reais por semestre. E ela não vai querer que um banco central tenha alguma medida popular, por exemplo, ou contrária aos seus interesses. Então, essa questão do neoliberalismo está muito presente na Marina, mais do que no Aécio Neves, até, que ele não é tão explícito assim, nessas questões. E, Fábio, a gente fala na necessidade de reformas, né? Toda eleição a gente fala em reformas. Daí vem a Dilma e fala, não, vamos fazer um plebiscito, vamos ouvir a população, vamos fazer a reforma. Por que não foi feita essa reforma nos 12 anos que o PT esteve à frente, os 8 do Lula e mais os 4 dela? Por que esperar só agora? Sim. Acontece que para ter reforma eleitoral depende do Congresso. E o Congresso não é o PT que domina o Congresso, tem essa questão também. E o parlamentar dificilmente vai contra ele, né? Por exemplo, as campanhas eleitorais sustentadas pelo Estado, elas dificilmente vão ocorrer com facilidade, porque o dinheiro do empresário é muito forte ainda no Brasil. Então, tem que ser votado no Congresso, e essa votação tem que ser a maioria, 2/3, por exemplo, é difícil de conseguir reformas verdadeiras no Brasil. Por isso que se tenta fazer um plebiscito, então, que vai forçar. Agora, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está com um problema na mão, que tem que definir se nessa campanha vai ter financiamento público de campanha. Mas não é o caminho ideal, que um outro ente institucional como o Judiciário tenha que definir isso. Quer dizer, um problema político, eleitoral, de cidadania e eleito na caneta do Judiciário. Então, talvez não seja mesmo o caminho ideal. Então, nós vamos demorar muito ainda para que existam reformas políticas. Mas houve avanços, houve a questão da ficha limpa, por exemplo. Que, aliás, a Marina, por exemplo, tem ficha limpa. E falando questão de campanha, logicamente essa Sim. questão que você falou é um avanço da ficha limpa, que foi uma proposta de iniciativa popular. Sim. Entre essas candidaturas que estão aí as mais viáveis, né, as que aparecem na frente, né, Dilma e Marina empatadas, elas não têm até uma certa semelhança? Por quê? As duas foram ministras do governo Lula. E, logicamente, são de partidos diferentes, né, tomaram rumos diferentes, mas não representa aí a mesmo grupo
né, nacionalmente, e o Aécio sim é que representaria uma mudança, ou você não acha dessa maneira? Não acho, porque, em primeiro lugar, a Marina olha o Estado de maneira diferente. Por exemplo, ela é contra inicialmente era contra o agronegócio, por exemplo, é contra os transgênicos, por exemplo. Agora já está sendo a favor, por exemplo. Em algumas coisas, a Dilma é mais categórica. Por exemplo, na questão do Bolsa Família, essas são muito claros na proposta do governo atual e não na proposta do Aécio e tampouco na proposta da Marina. De qualquer maneira, elas são diferentes, porque Marina é mais fundamentalista, vamos dizer assim, porque tem algumas propostas quase que messiânicas ainda, que não estão muito claras ainda, mas eu acredito que vai ser um aprendizado muito grande para ela. Não que vai ganhar a eleição, mas esta campanha eleitoral vai acelerar o pensamento, diríamos assim, de avanço antropológico, intelectual da própria Marina, que suas posições não eram muito claras ainda em relação a um Estado laico, por exemplo. Ela quer tornar um Estado mais religioso, inclusive que propõe escolas religiosas obrigatórias ou teoricamente obrigatórias para todo o país. Então são posições diferentes mesmo. Mas o elemento fundamental então é com relação à população mais pobre. Aí que vai radicar, me parece, a vitória de um ou do outro. Candidatos ou pessoas que não tiveram um posicionamento claro com relação a financiamento público, financiamento de casa própria, como Bolsa Família, Bolsa Escola e outras, diríamos assim, formas de repasse de dinheiro federal, vai ter dificuldade com propostas que não são claras nisso aí, venham a ter uma votação expressiva. Digo isso porque saiu uma pesquisa também que os votos da Dilma são mais fiéis do que a da Marina e do Aécio. 70% dos que vão votar na Dilma realmente não pretendem trocar o seu voto, justamente porque há essa relação, inclusive, nas faixas mais baixas da população, estou falando. E então há um imbróglio muito grande, uma discussão. Nós não vamos parar de falar sobre isso, porque realmente muitos caminhos, muitas vertentes se encontram e se complicam, porque o Brasil está passando por mudanças muito grandes, né? O Brasil não estava preparado, por exemplo, para de repente ter uma distribuição de renda muito grande a ponto de criar, como eu te falei, 34 milhões de pessoas na classe C, que não existia. Tudo isso vem criando uma condição de desequilíbrio, vamos dizer assim, entre a tradicional política, que fulano se apresentava, já ganhava uma eleição. Então, nós estamos num impasse verdadeiro, né? E vai caber aí ao eleitorado decidir isso. Como vai querer, né? Qual grupo, né? Afinal de contas, os candidatos são Dilma, Marina e Aécio, os três primeiros, mas eles representam grupos, né? Ideologias, né? Vão governar com o apoio desse grupo ao qual representam, e cabe a você, eleitor, decidir o seu voto. Só queria Pode complementar. acrescentar mais uma coisinha só. A Dilma fez duas coisas muito importantes hoje. Em primeiro lugar, acenou para o fato do ministro Manteiga vai ser trocado na próxima gestão, ela disse. Porque isso é muitos empresários não querem mais o ministro Manteiga como ministro. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela licenciou 4 ministros muito importantes, o Rossetto, por exemplo, da reforma agrária, o Carvalho, das questões institucionais, para realmente alavancar a candidatura dele em função do avanço da Marina.
Então, há uma mexida muito grande, inclusive com troca de ministros. Ou seja, estava caminhando para uma reeleição mais tranquila, agora os petistas aí já estão aí, opa, vamos acender a luz de alerta. Bem, Fábio, eu gostaria de agradecer a sua presença novamente aqui no programa Doc.com, falando aí para os nossos telespectadores de questões mais macros, né, mais nível nacional, que é importante abrir esse diálogo também, né, falando nós aqui de Ponta Grossa, falando de questões nacionais, afinal de contas estamos aí em ano eleitoral. Gostaria de agradecer a sua presença, portanto. Muito obrigado a você também, Eduardo, e a audiência, e vamos ver o que as urnas vão mostrar, né? Muito obrigado. Ok, então essa foi a conversa com o cientista político Fábio Goires. Nós vamos continuar tratando de eleições no próximo bloco, numa entrevista aí com o presidente da ACIPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de Ponta Grossa, o Newton Fior, que na última quarta-feira entregou uma carta de proposições aos candidatos a deputado estadual e federal aqui de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, continuando a conversar a respeito de eleições 2014. Como a gente já disse aqui, estamos há exato um mês, 30 dias aí, portanto, da ida às urnas. Na última quarta-feira, teve um evento na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, na CPG, para apresentar aí uma carta de proposições aos candidatos com domicílio eleitoral aqui em Ponta Grossa, constando aí algumas medidas necessárias para o município, aí para o crescimento de Ponta Grossa. E para falar a respeito desse assunto, nós recebemos o presidente da CPG, Newton Fior. Boa noite, Newton. Boa noite, Eduardo. Pois é, na quarta-feira, portanto, um evento reunindo aí um documento assinado por 20 entidades e com a participação aí da maior parte dos candidatos a deputado estadual e federal aí da nossa cidade. Como que foi esse evento e o que consta nessa carta de proposições? Bem, primeiro nós tivemos a aceitação do convite feito aos candidatos, porque quase todos compareceram, aonde pudemos entregar a eles. Na verdade, nós os convidamos para dois momentos, um para a entrega das proposições e outro para o lançamento de uma campanha, que vamos conversar daqui a pouquinho, para que estes candidatos saibam quais são as proposições que diversas entidades estão apresentando, e não somente no nível estadual, mas também em nível federal. E são proposições que algumas cabe ao deputado federal, ou cabe ao senador, ou cabe ao próprio presidente da República a implantação. Mas se não cabe diretamente a eles, pelo menos que apoiem estas proposições. E veja bem, Eduardo, diferente de outros anos, nós não pedimos o compromisso, a assinatura, o aceite, ou a concordância, ou qualquer compromisso do candidato com estas proposições. Entendemos que a manifestação de entregar a eles quais são as nossas sugestões em relação ao país, ao Estado do Paraná, é uma condição de dizer, olha, nós sugerimos isso. Se o candidato, hoje candidato e após 5 de outubro eleito, ele terá em mãos algumas informações que partiu dessas entidades. Então, e também, como eu disse a eles, também me coloco à disposição para discuti-las ou até para detalhar, porque como historicamente se entregavam um documento de 10, 12, 14 páginas, nós conseguimos, de uma forma econômica, reduzir em 2 páginas. Condensar. Lógico, condensamos, logicamente, isso você mais enxugou, né, todo aquele detalhamento, todas as justificativas da proposta, para que fique mais fácil a leitura. E se algumas dessas propostas for do interesse do candidato eleito, ele venha conversar conosco para que a gente possa detalhar, para que a gente possa argumentar o porquê ela constou desse documento. Então, primeiramente, houve essa aceitação, a presença dos candidatos, que muito nos honrou, porque é um momento de
bastante agitação, de bastante correria para eles, em função da proximidade das eleições, e também agradecer por uma forma de corresponder assim ao convite feito pelas entidades. Pois é, eu estava dando uma olhada e realmente ficou mais fácil até de assimilar, né, de ver bem objetivo ali as proposições. E eu estava vendo um dos itens mais pontuais que envolvem obras de infraestrutura aqui em Ponta Grossa, a questão logística, né, do contorno norte. Afinal de contas, estamos recebendo a Ambev, estamos recebendo a DAF já em operação, ampliação da Tetra Pak e outras empresas satélites, né, que vêm junto com essas maiores. E, portanto, precisava aí tirar um pouco desse tráfego ali nas BRs que existem hoje. Portanto, tem essa reivindicação do contorno norte, do aeroporto e de obras também na 376 e na 373. Gostaria que você falasse um pouco dessas proposições. Veja, Eduardo, nós temos informações de que as novas indústrias que estão se estabelecendo vão gerar, em média, um tráfego de mais 700 caminhões por dia. Entre o recebimento de matérias-primas e o escoamento das suas produções, entendemos que hoje o trânsito nas rodovias que cortam Ponta Grossa, ou mesmo pela Souza Naves, ou mesmo pela saída para a PR-151 para Castro, elas já estão muito complicadas, congestionadas, e dependendo do horário, você não circula, você está ali, parece uma avenida do centro, e não pode ser assim, até porque são trechos por onde circulam não só veículos pontagrossenses, mas é um corredor onde passa toda a produção que vem através dos caminhões, através dos bitrens, vindo de Mato Grosso, do Paraguai, do interior do Paraná, ainda mais, trazendo para o Porto de Paranaguá. Além, logicamente, da produção das indústrias que estão estabelecidas também mais para o interior nosso aqui do Paraná. Então, já existe hoje um movimento muito intenso nessas rodovias. E uma das proposições de melhoria da infraestrutura é a construção do contorno norte, que pretende desviar do centro, né, de Ponta Grossa, do município de Ponta Grossa, da área urbana, todo esse movimento principalmente pesado dos caminhões, que queiram ou não, vão continuar trafegando, porque é uma modalidade de transporte brasileiro bastante utilizado, e com isso, se não for feito o contorno norte, vai travar, e não é travar Ponta Grossa, vai travar o acesso ao Porto de Paranaguá. Então, e sabendo que hoje já existe um movimento muito intenso, e daqui mais alguns meses, com o acréscimo desses caminhões, do aumento do trânsito em função das novas indústrias, e não só de Ponta Grossa, temos novas indústrias na região dos Campos Gerais, certamente vai trazer grandes prejuízos e vai impactar aonde? No custo final desses produtos. Porque vai aumentar o frete, vai aumentar o tempo que o motorista vai ter para fazer o percurso, enfim, isso tudo é custo. Então, e tivemos agora recentemente no segundo trimestre desse ano, também uma apresentação dessa mesma proposta da construção do contorno norte pelo G7, que é um grupo composto em Curitiba, das federações, da OCEPAR. São 7 entidades que analisam o Estado e propõem também, a exemplo que nós fizemos quarta-feira, proposições, propõem, e no caso específico foi ao governo federal, que uma das obras para o Paraná que é necessária é o contorno norte em Ponta Grossa. Então estamos assim somando na proposição de que os candidatos atuais, quando eleitos, defendam também esta bandeira de que o contorno norte seja construído. Além do contorno, logicamente, nós temos outras melhorias que precisam ser feitas. Como um exemplo, em frente à Tetra Pak, tivemos algum tempo atrás um retorno muito perigoso e pela análise e pela decisão acertada da própria concessionária foi fechado esse retorno. Então, Era muito perigoso porque os carros vinham, paravam, faziam aquela fila, né?
o espaço No para sentido entrar, ele não Ponta dava Grossa, conta. Curitiba. É, o sentido Ponta Grossa Curitiba, onde dá acesso ali ao contorno leste. Perfeito. Né? E ficava perigoso, ficava parado. Os caminhões vinham embalados dali, chegavam em cima, tinha que desviar. E quem Então vinha, era um ponto crítico. ponto bastante crítico. Tá. E ali se reivindica, portanto, uma obra, uma trincheira. Que seria talvez a obra mais econômica a ser feita para resolver o problema. A exemplo do que foi feito na entrada do Distrito Industrial. Exatamente. Então, Ponta Grossa tem, em determinados pontos, nestas rodovias que cortam o município, alguns pontos críticos. Esse era um deles. Mas foi eliminado o retorno, mas continua tendo a necessidade do acesso ao contorno leste, bem como ao acesso à própria Tetra Pak, que também tem uma movimentação de caminhões muito intensa. Então, foi se analisando nessas rodovias que nos atendem, quais são assim os piores ou os maiores pontos críticos. E aí que nós estamos sugerindo estas melhorias. Lógico, são obras que não são obras baratas, nós sabemos disso. Por isso, da proposição para o governo do Estado, através aí dos candidatos eleitos a deputado estadual e ao governo federal, junto aos deputados federais, Ministério das Cidades, enfim, todas as instâncias, esperamos que essas melhorias aconteçam em Ponta Grossa. Pois é, e tem aquela questão ali também na Souza Naves, na entrada lá do Cristo Rei, do Borato também, que é extremamente à medida que vai avançando também aquela região, se torna ainda mais necessário obras desse porte. E falando em questão de representatividade, de quem pode trazer esses recursos, são realmente os deputados federais. Hoje Ponta Grossa tem um, que é o Sandro Alex, perfeito, mas tem vários candidatos aí e a tendência até, nós vamos entrar mais especificamente na questão do voto daqui, né, para o candidato daqui, mas cai mais ou menos nisso, que quanto mais força uma região tem, né, através dos seus representantes, mais força para trazer recursos. E como você falou da questão aí que entidades do Paraná elencam o contorno norte como prioridade, né, não só para Ponta Grossa, mas como o exemplo que você deu, vem toda a produção, passa por aqui, né, e é preciso desviar. Então, a maior parte dessas obras, desse tipo de obra, vem através das emendas de bancada. Perfeito. Né, onde o Paraná tem direito a 30 deputados federais em Brasília e se elenca a cada ano as emendas de bancada, e quando tem um grupo de deputados que se unem e defendam uma, eles conseguem colocar no orçamento, né? Talvez isso falte para Ponta Grossa. Por isso da proposição, e isso que fundamenta a campanha que nós iniciamos também na quarta-feira, de voto em candidato daqui. Basicamente, esse é o principal objetivo da campanha. Nós conseguimos eleger o maior número de representantes para que, tendo a maior representatividade política, possamos conseguir maiores volumes de recursos federais. E uma das melhorias propostas também, que é extremamente importante para Ponta Grossa, é que tenhamos um aeroporto alternativo ao Afonso Pena. Nós estamos com o atual aeroporto Santana em expansão, em melhorias, em reformas, que vão atender parcialmente as necessidades daqueles que fazem as viagens, enfim, mas entendemos que Ponta Grossa, pela proximidade e pela facilidade de acesso, pista dupla e a localização em relação a Curitiba, poderia ser o aeroporto alternativo. Deu problema no aeroporto Afonso Pena, Nevoeiro, que volta e meia acontece, ele não vai descer essa aeronave em Maringá, em Foz do Iguaçu, em Joinville, que ela desça em Ponta Grossa. Com isso, você tem todo o segmento de aeroportos, vamos colocar assim, que vai vir beneficiar o município. Então, essa é também uma das proposições que fizemos como uma melhoria de infraestrutura para o município de Ponta Grossa. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai voltar para tratar um pouco mais sobre essa campanha do voto daqui, né, para o candidato que é aqui de Ponta Grossa, e também falar um pouco sobre 2 pontos dessa carta de proposições que geraram aí maiores discussões no encontro da última quarta-feira lá na CPG. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O
programa Doc.com está de volta nessa conversa, nessa entrevista com o presidente da CIPG, Nilton Fiore. Bom, Nilton, falávamos das questões, das proposições aí que foram aceitas aí com maior facilidade, digamos assim, pelos candidatos. Afinal de contas, ninguém duvida, ninguém se opõe a obras como essa e realmente são necessárias para Ponta Grossa e para o Paraná e, por que não, para o país, né, desenvolver essa região. Também, a gente não falou muito especificamente, mas uma reforma tributária que também consta, né, na carta, também se tem a noção de que é necessário para o país também desonerar um pouco, desafogar um pouco, né, a indústria, o comércio, seja ela lá a menor até a maior. Mas 2 pontos da carta geraram aí maiores discussões e maior polêmica. Alguns candidatos não concordaram com 2 pontos, que seria eles para as pessoas que são assistidas diretamente com um programa de repasse de renda, como o Bolsa Família, por exemplo, não ter direito ao voto. E outro envolvendo questões trabalhistas, né? Gostaria de você falasse por que rendeu tanta polêmica aí e qual que é o objetivo. Veja, Eduardo, quando nós elencamos as propostas, tivemos o cuidado, e é lógico, se fizéssemos propostas básicas, propostas meramente casuais, ou como você me disse, como mesmo você disse, teriam aceitação plena, né, por todos os candidatos. E nós, primeiro, tem que deixar claro uma coisa, Eduardo, são propostas. Nós não pedimos que eles aceitassem, concordassem ou não com a proposta. Nós apresentamos aquilo que entendemos que deve haver de providências em relação ao governo do Estado, em relação ao governo federal, para que nós tenhamos um país melhor. Tá? Então, certo, partimos desse princípio, vamos deixar assim bem claro. Segundo, são propostas que, conforme a ideologia, conforme os princípios, conforme os valores dos candidatos, o mesmo das pessoas. E aí eu faço assim, são propostas não exclusivamente aos candidatos atuais. São propostas que devem ser analisadas não só nesta eleição, mas daqui 2 anos vamos ter novas eleições e certamente são propostas que podem, porque algumas estão com mais de 20 anos sendo propostas e não se fazem nada. Então, entendemos que das propostas apresentadas, algumas, e isso era esperado, não seriam aceitas assim prontamente, ou não seriam acolhidas ou concordadas, né, assim de pleno êxito, tá? Porque algumas de fato foram para fazer as pessoas refletirem, né, em relação a algumas coisas. Como você se referiu à reforma tributária, eu vou um pouco além. Propomos também uma reforma previdenciária e uma reforma trabalhista. Por que isso, Eduardo? São reformas necessárias para diminuir o custo Brasil. Diminuindo o custo Brasil, você consegue pagar melhores salários, você consegue ter competitividade, consegue ter produtividade, porque hoje o mercado interno ele tem um parque industrial que muitos dizem que nós estamos tendo um parque de desindustrialização. Em vez de abrindo novas indústrias, estão fechando, né? Não é o caso de Ponta Grossa, que bom que não é, vamos deixar claro, mas é o cenário, é a leitura feita de vários municípios do Brasil. Dito isso, uma das polêmicas, vou colocar assim, uma das propostas que gerou polêmica foi da reforma trabalhista. Propomos que a atual legislação, que é a própria CLT, ela tem origem da presidência de Getúlio Vargas. Então tem bons anos que precisa ser atualizada, até porque hoje a economia... Mais de meio século. E hoje a economia brasileira é diferente daquela quando foi criada. Então, e não houve uma modernização da CLT. O que houve, de fato, foi se agregando direitos aos trabalhadores e deveres, consequentemente, que isso foi encarecendo a folha de pagamento das empresas. Eu já dei esse exemplo e repito, para o empresário, para o empregador,
nada melhor que ter seus colaboradores bem remunerados, num clima organizacional favorável e satisfeitos e felizes, podendo ter o seu rendimento, ter a sua renda, dar essa condição a seus familiares, enfim. Esse é o sonho de qualquer empregador, de qualquer empresário. E não somos nós que queremos, com a proposta, diminuir esta condição. O que nós queremos é que diminuam os encargos trabalhistas que oneram a folha de pagamento. Se um colaborador hoje ganha R$1.000, ele custa para o empregador R$2.050. Pode até chegar a custar R$2.050. É um absurdo a carga tributária, os encargos trabalhistas que incidem sobre o salário, né, desse colaborador. Por que não, e aí que está embasado a nossa proposta, fazer uma revisão nestes encargos trabalhistas para que diminuam e, consequentemente, o empregador possa pagar um salário melhor, mais do que R$1.000. Que bom nós pudéssemos pagar R$1.500 de salário, mais alguns encargos que não existem, não vamos se iludir que vai ser possível zerar os encargos. Isso não existe. Então, mas que seja um volume de encargos que não onere tanto como onera hoje a folha de pagamento. Certo. E isso reflete no custo, reflete na baixa produtividade, na baixa competitividade. Nós somos sabedores de que grandes montadoras, que grandes indústrias no Brasil hoje já estão utilizando de férias coletivas, de dispensas, de negociações sindicais para dispensa dos seus colaboradores, para mantê-los em casa, somente com a remuneração de salário e buscando um zeramento dos encargos trabalhistas, porque ele não está produzindo. Por quê? Porque a demanda está retraída. Então, a produtividade está baixa. Não adianta... Produções estocadas. Estoques com alto volume de estocagem. E para que não haja demissões, e principalmente esse é o segundo pilar da proposta. Um seria a revisão dos encargos trabalhistas. Como eu disse, nós não queremos tirar direitos do trabalhador, direitos assegurados por lei, direitos a 13º, férias, nada disso, licença maternidade. Não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo a quantidade de encargos sobre o salário do trabalhador. Ou seja, que é uma coisa que o trabalhador nem vê, praticamente. Não, ele não vê. Para ele, como eu falei, seria excelente... Para ele é só que ele... É o que ele recebe no final do mês. Se ele recebe os R$1.000, ele acha que é pouco, acha que é muito, mas ele tem um custo para a empresa de R$2.050. Então, o que nós estamos propondo, que a gente possa pagar bem mais que R$1.000, mas somados aos encargos, que não chegue a R$2.050. E o segundo pilar dessa proposta está em relação a nós viabilizarmos as empresas a manter estes colaboradores, todos que estão hoje empregados. Porque se está havendo baixa produtividade por falta de demanda, não queremos que chegue ao desemprego. Nós queremos que não adianta eu manter 10 colaboradores com um encargo trabalhista como está hoje e tendo que de repente demitir 1, 2 ou 3 porque está baixa a demanda. Eu quero sim continuar com todos eles empregados. Então, se não houver uma desoneração, uma diminuição do custo, né, dos encargos trabalhistas, e a tendência, isso não sou eu que estou dizendo, Eduardo, eu estou dizendo, mas eu tenho ouvido, tenho lido, tenho escutado cientistas políticos, tributaristas, economistas, que avaliam o Brasil, comparando com outros países onde a relação trabalhista empregador-empregado é flexível, é mais flexível, aonde existe, por exemplo, remuneração por horas trabalhadas. Nós temos, e sabemos disso, nós temos muito brasileiro que sai daqui e vai para os Estados Unidos e vai fazer seu pé de meia. Como é que ele faz o pé de meia lá? Porque lá ele recebe por hora. Então o brasileiro sai daqui, vai lá, trabalha 20 horas por dia e recebe proporcional a 20 horas. Não tem direito a férias, não tem direito a 13º, é um outro país, sabemos disso, é uma outra cultura, mas é uma relação trabalhista flexível, que nós não temos. Então hoje, e eu não estou falando como
empresário do ramo do comércio, tanto para a indústria como para serviços. Então, a proposta, e se nós não fôssemos contundentes na proposta que chamasse a atenção, por isso que eu disse anteriormente, nós queríamos conversar com os candidatos abrir eleitos, a discussão. Abrir a discussão, fazer as pessoas que estão em cargos que possuem o direito, o poder de influenciar, propondo uma reforma trabalhista na CLT, enfim, revisar os encargos trabalhistas, que o faça. Nós queremos conversar com essas pessoas para que elas saibam, porque alguns políticos, alguns candidatos que serão eleitos não são empresários. É uma pena, mas não são empresários. Eles não conhecem o aspecto do custo Brasil. E isso já vem se discutindo há muitos anos. Por isso, como eu disse, não são propostas inovadoras. A segunda, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, até é inovadora, é desafiadora, é uma coisa... Mas esta, em relação à questão trabalhista, ela já vem há muitos anos sendo discutida, sendo analisada, se faz, às vezes, alguma concessão, algum ajuste, mas é muito pouco, né? O que nós pretendemos mesmo, com todas essas propostas, é que haja uma redução do custo Brasil. Essa é a maior meta das propostas. E essa questão envolvendo esse não direito ao voto, né? Excluir de votar as pessoas que são assistidas diretamente por programas federais ou estaduais? Veja, Eduardo, como eu apresentei as propostas e como nós atuamos dentro da Associação Comercial de uma forma democrática, eu abri a palavra para que quem quisesse se manifestar ficasse à vontade. Só cronometrei, senão como nós tínhamos bastante pessoas, bastante candidatos presentes, e a coisa ia se alongar muito. E para que todos tivessem o mesmo direito, nós limitamos o tempo. Então, em relação a essa proposta, veja, primeiro, nós não queremos com ela discriminar ninguém. Eu não estou propondo uma discriminação entre quem recebe uma bolsa auxílio, que seria uma distribuição de renda, ou quem não recebe. O que nós queremos com essa proposta é fazer com que as pessoas parem para refletir como que está sendo utilizado isso hoje. Quando foi criado pela senhora Ruth Cardoso, a Bolsa Família, vamos dar um exemplo, ela tinha uma finalidade. Adotou-se esse mecanismo Bolsa Família e se expandiu de uma forma que está hoje vigente. O que nós propomos, e aí é uma questão que até já existe na Itália, as pessoas beneficiadas de alguma forma, enquanto recebem benefícios do governo federal, elas não têm o direito ao voto, até para que não haja esse vínculo entre quem está no exercício do mandato com esses eleitores assistidos. Então, e a proposta foi colocada exatamente para que as pessoas parem para refletir como que está isso no Brasil hoje, né? Se essa Bolsa Família ou se essa distribuição de renda, ela está sendo feita dentro dos padrões, vamos dizer assim, éticos, dentro dos padrões legais, até porque alguns dos candidatos presentes se manifestaram favoráveis a essa suspensão do direito ao voto e outros contrários. Mas é um assunto para ser discutido, para ser analisado, para ser detalhado, e nós não nos furtamos de discutir isso com quem seja. Eu sei, como eu te disse já no início da nossa conversa, se nós colocássemos propostas tranquilizantes, vamos chamar assim, básicas, não ia gerar polêmica, não iria gerar discussão, não ia chamar a atenção dos candidatos para discutirem as propostas. Então nós quisemos sim provocá-los, mas provocar por uma discussão saudável. Como eu disse a eles na quarta-feira, olho no olho, não tem por que nós discutirmos, eu falo uma coisa com você, saio lá fora e digo outra coisa. Sim. Seja para os meus candidatos, para os meus eleitores, ou seja para a imprensa. Não, eu acho que seja candidato ou seja cidadão, nós temos que conversar olho no olho. E precisamos analisar com muita tranquilidade a atual situação, porque para muitos economistas nós já estamos num período de pré-recessão, quando nós deveríamos estar com o país
se não eufórico, pelo menos com uma economia aquecida, que historicamente, ano eleitoral, ou nós estamos a 30 dias de uma eleição muito importante, o país está economicamente falando, num período de pré-recessão. Isso é muito preocupante. E se nós que exercemos cargos junto a entidades, junto a sindicatos, junto a partidos, junto a instituições de diversa natureza, temos a responsabilidade e a obrigação de discutir isso. Por quê? Para não deixarmos que a economia fique somente para algumas pessoas que hoje dirigem o país e que não se discuta isso. Eu acho que é um belo exercício de cidadania nós discutirmos assuntos não só de ordem econômica, né, como nós falamos aqui, tributária, trabalhista, mas também de ordem social. Não estamos nos furtando disso e deixo bem claro, ação comercial é território neutro, né? Nós somos políticos, mas somos totalmente apartidários. Então, a proposta que talvez tenha gerado mais polêmica, e eu deixo muito bem claro, foi para provocar uma discussão, para que as pessoas reflitam sobre esse assunto, sobre como que está sendo trabalhado esse assunto hoje em nosso país. Tá certo, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas como a gente falou que ia tratar, só para encerrar a questão do voto daqui para o candidato daqui. Eduardo, nós temos potencial para eleger no mínimo 3 deputados federais e 4 deputados estaduais. Temos quantidade de votos em Ponta Grossa para chegar a esses 7 eleitos. O que acontece normalmente? Nós temos muitos votos de pontagrossense que vai para candidatos de fora. Por que nós iniciamos a campanha Vote em Candidato daqui? 2 razões básicas. Primeiro, para aumentar a representatividade política da cidade. E você mesmo já disse, você tendo representantes políticos, você tem maiores chances de conseguir recursos para o município. Então, isso é matemático. Você tem um deputado federal que se esforça, que trabalha, que luta pelo município. Temos hoje o Sandro Alex, tivemos outros deputados federais que também se empenharam para que o município recebesse o maior volume de recursos, mas é uma pessoa, é um voto na bancada. Se você tem 2, você está aumentando em 100% a chance de recursos. Se tem 3, então? Melhor ainda. Então, a primeira questão que embasa a campanha, aumentar a representatividade política. E a segunda, você votando num candidato de Ponta Grossa, daqui, você vai encontrá-lo na frente da escola, dentro do supermercado, na farmácia, na igreja, no culto, você vai encontrá-lo na rua, num evento, seja social, seja num evento religioso. Ou seja, vai poder cobrar. Você vai poder cobrar, você vai poder olhar para ele e conversar com ele, ter acesso a esse candidato. Escuta, meu amigo, você votou assim lá, por que você votou? Exato, ou dizer assim... Você votou, parabéns, você votou assim, perfeito, exato. Você pode cobrar, você tem contato. Se você vota num candidato de fora, meu amigo, você vai ver esse candidato daqui 4 anos. 4 anos vai vir ele pedir vai o voto de voltar novo. para pedir voto de novo. E qual o benefício que ele vai trazer para o município? Até pode trazer. Não quero ser injusto com alguns candidatos que algumas se elegeram. emendas vêm, mas não é a prioridade. Não, ele manda alguma coisa para agradar o município, né, para que ele possa depois voltar a 4 anos. E falar, eu fiz isso. Eu trouxe viaturas, eu trouxe isso, eu trouxe ambulância, eu trouxe tal coisa. É muito bem-vindo, mas não é o volume maior de recursos que ele tem. Não se aproveita o potencial que a cidade tem fazendo isso. Exato. E ele não está aqui, ele está fora. Ele não convive, ele não sabe quais são as necessidades da cidade. Então, você votando em candidato daqui, e eu deixo bem claro, Eduardo, ação comercial é política, não é apartidária. Nós apoiamos todos os candidatos atuais às eleições, todos. Gostaríamos que tivéssemos, logicamente, não todos eleitos, mas o maior número possível, para que possamos aumentar a representatividade e possamos encontrá-los em diversos momentos, sugerir, elogiar, cobrar
encaminhar através dele uma reivindicação, uma proposta que a cidade precisa, seja de uma necessidade da Santa Casa, seja uma necessidade da parte da Guarda Urbana ou da Guarda Mirim, enfim, transmitir a ele pessoalmente aquilo que o município precisa. Por isso da importância, aí cabe ao nosso pedido, que o eleitor pontagrossense se sensibilize com esses argumentos que nós estamos utilizando para fazer a campanha. E como eu disse, nós queremos que todos os candidatos sejam eleitos. Existe uma limitação numérica, nós sabemos disso, mas que os votos dos eleitores pontagrossenses sejam para candidatos de Ponta Grossa, candidatos com domicílio eleitoral em Ponta Grossa. Se alguém tiver dúvida quais são esses candidatos, podem acessar o site da CIPG, www.acipg.org.br. Vai ter a listagem dos candidatos de Ponta Grossa, o número, o partido e a qual cargo ele está concorrendo. Então, cabe ao nosso pedido que tanto você, Eduardo, através dos teus contatos, e isso eu peço também a todas as lideranças, aos associados da CIPG, enfim, que nós façamos uma corrente, uma onda, aí, um esforço e que os eleitores pontagrossenses se convençam que é bem melhor ter deputados eleitos de Ponta Grossa, de quem nós podemos cobrar, do que votarmos em candidatos de fora que vamos poder vê-lo daqui no mínimo ou máximo 4 anos somente, e que dificilmente vão trazer benefícios para cá. Tá certo, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com novamente, falando a respeito de um assunto tão importante igual a esse. Eu que agradeço, Eduardo, e fico à disposição. Tá certo, então, essa foi a conversa com o presidente da CIPG, Newton Fiore, falando a respeito da agenda de proposições e também da campanha Vote em Candidato daqui. Isso é um assunto realmente para você aí, telespectador, pensar, raciocinar, né, se ainda não decidiu o seu voto, né, escolher aí um dos candidatos daqui, seja deputado estadual ou federal. Vamos, com essa entrevista, encerramos o programa Doc.com desta semana. Se você quiser rever o nosso programa, estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com, e também as principais informações aí do meio político, do dia a dia de Ponta Grossa e região, no blog do Doc.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.